Muito bem, né, gente? Vamos continuar aqui estudando o artigo 5º, paramos no inciso 24, falamos da desapropriação, que é uma das hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada, mas a gente não acabou ele não, quer ver? Vamos botar ele na tela de novo? Olha só o que diz, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Agora, atenção, olha o que eu vou ler com vocês. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então veja, traz aqui para mim. O que significa ressalvados os casos previstos nessa Constituição? Significa que nós vamos ter hipóteses trazidas pela própria Constituição, que a desapropriação vai acontecer, ó, não precisando ser por necessidade, utilidade pública, nem tampouco por interesse social. E nem vai haver indenização justa e prévia em dinheiro. Quer ver? Abra a Constituição de vocês. Vamos no artigo 243. Olha o que diz o artigo 243 da Constituição. Vou ler junto com vocês, hein? Diz assim, ó. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas, diga-se, desapropriadas, ok? E destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então veja que no artigo 243 da Constituição é uma exceção aí ao inciso 24 do artigo 5º, ok? Ou seja, é um dos casos ressalvados aí, né, os casos previstos nessa Constituição, é um dos casos. Mas, professor, você leu o artigo, o que é isso? Gente, então vamos trocar em miúdos. O camarada tem uma fazenda, e ele começa a plantar maconha na fazenda dele. Começa a plantar plantas psicotrópicas. Não precisa começar de novo, não. Plantas que são utilizadas para fazer drogas, ok? E aí, pode? Pode isso, Arnaldo? Claro que não, né, gente? O que vai acontecer com ele? O Estado vai lá e vai, ó. Desapropriou. E ele vai ficar como? Vai ficar a ver navios. Não vai ter dinheiro para ele. Não vai ter indenização para ele, ok? Por quê? Por conta do disposto no artigo 243. Mas, vamos supor que esse sujeito, não, ele não está plantando maconha, ele está plantando, sabe o quê? Ele está plantando café. Ou ele está plantando cana na propriedade dele. Só que as pessoas que estão lá estão sendo submetidas ao trabalho escravo. Mas aí você vai lá na fazenda dele. Poxa, isso é trabalho escravo. Você vai ser desapropriado com força do artigo 243 da Constituição. Não é trabalho escravo, doutor. Não é trabalho escravo, sabe por quê? Porque eu pago eles trabalham. Ah, é? Aí você vai fazer entrevista com o sujeito. E aí, meu amigo, tudo bem? O que você faz? Ah, eu trabalho aqui no canavial. O que você faz? Eu sou cortador de cana. Ah, é? E quanto você paga? Quanto você recebe por mês? Ah, eu recebo por mês R$50. Ah, é? E você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho 20 horas por dia. O meu patrão é bonzinho, ele me deixa dormir 4 horas. Pode isso, gente? Isso é trabalho escravo. Ok? Todo mundo acha que o trabalho escravo acabou. Não acabou. O trabalho escravo, infelizmente, está aí. Ok? Não só nas áreas rurais, mas nas áreas urbanas também nós temos trabalho escravo. E o que vai acontecer com o proprietário daquele imóvel, daquela fazenda, né? Ele vai ser desapropriado aí sem nenhuma indenização, ok? Então veja, nenhum direito é absoluto, ok? Não é porque o Estado desapropriou que vai sempre receber lá a indenização em dinheiro. A regra é essa: desapropriou por necessidade, interesse social, por necessidade pública, vai ter indenização justa, prévia em dinheiro, normal, esta é a regra. Ok? Mas pode haver situações em que a desapropriação vai acontecer sem nenhuma indenização. O artigo 243 está aqui para provar isso para vocês, tá certo? Agora, olha só, na tela para vocês. Vamos aí para o próximo inciso 25.
Olha o que diz o inciso 25, também interessantíssimo. Ele diz assim, ó, no caso de iminente perigo público. O que é iminente, hein, gente? Iminente com I é diferente de eminente. Olha, vossa eminência, né? Um pronome de tratamento com um E. Mas aqui a gente está falando de iminente. Com I é algo que está próximo. Então, olha, no caso de um perigo público próximo, um iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. O que é indenização ulterior, hein, gente? Ela é posterior, ela é depois, ok? Mas essa indenização, ela só vai acontecer se houver o quê? Um dano. Beleza, gente? Tudo bem? Ok? Então, traz a imagem aqui para mim. Olha só, prestem atenção. Esse instituto aqui, do inciso 25, é chamada requisição administrativa. Falamos no inciso anterior da desapropriação e agora nós estamos falando da requisição administrativa, onde o Estado, olha, ele vai usar da propriedade particular por algum momento. E por que ele vai usar daquela propriedade particular por algum momento? Porque existe ali um iminente perigo público, ok? Tudo bem? Olha só, eu lembro da requisição administrativa e associo muito com aquele caso que aconteceu com a menina Eloá, que morreu pelo seu ex-namorado, Lindbergh, que, insatisfeito com o término do relacionamento, pegou ali, ó, a sua ex-namorada, fez como refém, a polícia foi para lá, né, e ele fazendo ameaças e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A polícia requisitou, né, melhor dizendo, o apartamento do lado, ok? O apartamento do lado, para tentar ali uma incursão no apartamento onde que o Lindbergh estava submetendo a sua namorada ali a ameaça, né, iminente ali de morte. Ele estava com uma arma apontada para a cabeça dela. E o que os policiais fizeram? Fizeram uma lambança. Eles explodiram a parede no apartamento que dava para o apartamento da Eloá, explodiram para tentar invadir e pegar o Lindbergh à força. Mas ao fazer isso, sabe o que o Lindbergh fez? Atirou na ex-namorada e ela faleceu, ele foi condenado, está cumprindo pena. Enfim, mas o que acontece? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque ali aconteceu uma requisição administrativa. O Estado tomou aquele bem, aquele apartamento ao lado emprestado. Ok? Houve dano? Houve, explodiu, voou pedaço de parede para todo lugar. Tem que indenizar? Tem que indenizar. Essa indenização, ela se dá de forma posterior. Mas, professor, você só tem esse exemplo da Eloá? Não, gente. Tem vários outros exemplos aí que a gente pode citar, né? Por exemplo, se, de repente, há um indício de que em determinado local vai haver um terremoto, ou vai haver um maremoto, um tsunami, o Estado pode se apropriar daquela área, ok? Através da requisição administrativa, de modo a garantir ali, a todos que residem ali, garantir o bem deles, né? E aí ele vai requisitar por algum tempo até passar aquele iminente perigo público, ok? Passou aquele iminente perigo público, ele devolve. Se houver dano pelo Estado, o Estado vai o quê? Vai repor, vai indenizar esse dano que aconteceu. Ok? Tudo bem? Volte na tela, vamos agora para o 26. O 26 diz assim, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, ok? Então, vem cá, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Sabe o João que estava aqui na linha verde, foi desapropriado? Ele recebeu uma indenização em dinheiro e ele foi para o interior, comprou uma propriedade, foi com a sua família. Nessa propriedade, ó, ele fez lá a sua casinha de novo, todo feliz, e ele começou a plantar coisas, né? E como ele comprou uma propriedade que era bem grande, ele trabalhava ali a sua família, né, no plantio e tudo mais, vamos supor que ele plantava tomate, ó, cheio de tomate aqui. O senhor João esperto, a propriedade dele
Era uma propriedade pequena, mas que dava muitos tomates. Mas ele sentiu que ele podia produzir mais para poder ganhar mais. E sabe o que o Sr. João fez? O Sr. João foi lá e comprou um trator. E ele comprou um trator para melhorar o quê? A sua produção de tomates. Só que o trator que ele comprou foi financiado. E ele deu como garantia o quê? A pequena propriedade dele. Mas veio a crise. Ele tentou plantar muitos tomates, mas não deu certo. Choveu pouco. E aí ele não tinha o dinheiro para pagar a prestação do trator. Ok, tudo bem. E aí? A empresa dona, aquela financeira dona daquele trator, vamos desenhar um trator aqui, ó. A financeira dona do trator ingressou com uma ação contra o João. E falou assim: Sr. João, o senhor está devendo o trator. O senhor não paga as prestações. Então nós vamos pegar a sua propriedade e nós vamos penhorar. Vamos levar a penhora, porque assim, penhorando a sua propriedade, o senhor vai poder pagar o que o senhor nos deve. E aí, gente? Pode isso? Pode isso? Vamos lá, na tela de novo. Olha o que diz o inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, traz aqui para mim. O senhor João, ele tinha um débito que era o trator para melhorar a sua atividade produtiva. Era um débito da sua atividade produtiva? Era. Mas volta lá na tela, 26. Ou seja, a pequena propriedade rural, assim definida em lei desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aí, gente, traz aqui para mim. Aí a defesa do seu João vai falar assim: ô empresa, não tem jeito. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 26, impede você de penhorar minha propriedade, porque eu comprei o trator justamente para melhorar a minha produção. Então você não pode penhorar o meu bem, não. Você não pode penhorar a minha fazendinha, não. Dançou, ok? Tudo bem, gente? Agora, vamos imaginar diferente? Vamos imaginar que o senhor João, ele comprou o trator, mas além do trator, ele comprou, sabe o quê? Ele comprou uma Ferrari. Ó, que legal, hein? Uma Ferrari. Essa Ferrari não era para atividade produtiva. Essa Ferrari é porque ele é muito espalhafatoso mesmo. E ele deu como garantia o quê? A sua propriedade para pagar a Ferrari. Só que ele não deu conta de pagar a Ferrari. E aí veio a empresa que vendeu a Ferrari para ele, ou o banco que financiou, e falou: ó, seu João, o senhor não paga a Ferrari, nós vamos penhorar a sua propriedade. E o seu João, pode fazer essa defesa aqui? Não. Por quê? Porque a Ferrari não é um débito decorrente da sua atividade produtiva. Ok? Mas o trator é. Entenderam a diferença, gente? Então veja, o inciso 26 do artigo 5º protege a pequena propriedade rural, ok? E os seus débitos decorrentes ali da sua atividade produtiva. De modo que a propriedade ali do seu João não pode ser penhorada para pagar a dívida do trator. Tá certo? Ok? Então vamos para o próximo inciso. Inciso 28 na tela para vocês. Olha só que legal, o inciso 28 também é bem bacana. Ó. Ele diz assim: são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Ok? Veja, essa proteção às participações individuais em obras coletivas, reprodução de imagem e voz humanas, né, gente? Isso aí é fruto dos direitos de imagem, né? E a gente conhece muito isso até cobrado em concurso, essa linha A do inciso 28, que essa proteção às participações individuais, principalmente nas desportivas, traduz-se no direito de arena. Ou seja,
Os jogadores de futebol, aqueles que participam de uma partida de futebol, eles têm direito a receber ali, ó, pela sua participação, pela sua imagem, que foi disponibilizada naquele espetáculo, mesmo sendo um espetáculo esportivo, ok? Por quê? Porque lá está a sua imagem, ok? Ele está lá jogando. Então, esse direito, chamado direito de arena, principalmente no que tange às atividades desportivas, decorre disso. Agora, a gente vê isso muito também nas novelas, né? Então, imagina, traz aqui para mim. Imagina uma novela da Globo. Vocês já ouviram falar que quando uma novela da Globo é reprisada, não vale a pena ver de novo, né? Os artistas, né, aqueles atores, as atrizes que participam daquela novela, eles recebem novamente, eles ganham por aquela novela estar sendo reexibida. E por que eles ganham? Justamente por conta da linha A do inciso 28, ok? É a sua proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem, voz humanas, e inclusive nas atividades esportivas. Então, quando a gente está diante de uma questão de prova que fala da participação de um jogador de futebol ali no estádio, ok? Seja no estádio, seja seja um jogo que está sendo televisionado aí para o Brasil inteiro. Ele tem direito, né? Quando a gente fala em jogo televisionado ali, vamos pensar numa TV fechada. Ele tem direito à participação dos lucros daquela reprodução? Ele tem participação no valor do ingresso que cada pessoa cobra? Tem, chamado direito de arena, ok? Agora olha só a letra B, a linha B aí do inciso 28. Diz assim, ó: o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, ok? Então, essa participação aí, ó, as participações, seja individual, seja coletiva, em espetáculo, seja espetáculo artístico ou desportivo, tem direito ali à participação, à fiscalização dos lucros advindos ali daquela atividade. Ok? Tudo bem? Agora, olha só, decorrente disso aí, o inciso 29 na tela aí para você está aí. A lei assegurará aos autores, olha o direito autoral, de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas e aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Traz aqui para mim. Gente, isso é o direito autoral, ok? O direito autoral. Existe um instituto que chama INPE, Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Se você tem uma ideia, você vai lá, registra aquela ideia. Se você cria uma logomarca, você vai lá criar a logomarca. Por exemplo, a logomarca do Provário está lá registrada no INPE. E ninguém pode fazer um desenho parecido ou que relembre a nossa logomarca, ok? Aí eu vejo, né, muitos trailers de sanduíche que coloca aquele M assim, ó, aquele M igual do McDonald's, né? Pode? Não pode, ok? Aquela pessoa está sujeita a ser processada aí pelo McDonald's por um uso indevido ali daquele logotipo, daquele signo distintivo aí, conforme consta no inciso 29, ok? Ou seja, a lei protege os inventos, a lei protege o direito autoral aqui. Por exemplo, o nosso livro aqui, o nosso material. O nosso professor aqui da casa, Abrão Graco, escreveu o nosso material, livro de direito constitucional, está aí disponível para vocês, ok? Isso aqui está disponível para vocês, por quê? Porque ele permitiu, ele autorizou expressamente isso. Olha, vocês podem, aprovar, disponibilizar este e-book de direito constitucional aos seus alunos, porque eu, autor Abrão Graco, permito isso, ok? Tudo bem, gente? Agora, veja, nós vivemos num mundo muito fácil hoje, né, de piratear aulas, de piratear livros, fazer cópias, não é? Essas ações aí, elas ofendem o inciso 29 do artigo 5º. Não pode não, tá certo?
Então, vejam só, novamente na tela aí para vocês, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ok? Tudo bem? Vamos passar agora para o próximo inciso, inciso 30. É garantido o direito de herança. Beleza, bacana, todos nós sabemos disso, né? Ou seja, aquele que tem ali ao longo da sua vida, junta todo aquele patrimônio, é claro que aquele patrimônio, ele vai ser, se ele tem descendentes, ascendentes, se ele tem herdeiros, essas pessoas vão herdar aquele patrimônio. Ou ele mesmo, né, o morto de cujos, ele pode fazer um testamento e deixar ali parte do seu patrimônio para quem ele quiser. Ok? Tudo bem? O direito de herança é um direito que está aí previsto no nosso artigo 5º. Agora, vejam só, olha o que diz o inciso 31, na tela para vocês. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Então, imagina só, vem cá. O John da América, veio para cá, América do Norte, Estados Unidos, veio para cá, para o Brasil, se apaixonou pela Maria, uma mulata linda, maravilhosa. Ela sambou na frente dele, ele ficou louco com ela, casou, teve filhos, e olha, ele construiu bens, comprou casas, ok? Só que o John, infelizmente o John faleceu. E aí, como é que fica essa herança? Como que vai ser distribuída essa herança? Volta na tela, olha o que diz o inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, ou seja, a casa do John, o carro do John, o sítio do John, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge. Cônjuge quem? Maria Mulata. Ou dos filhos brasileiros, ou seja, os filhinhos deles, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Então, traz aqui para mim. Aqui é uma regra simples. Aquela herança deixada pelo John, ok? Vai para Maria, vai para os seus filhos, né? Os filhos que ele teve com a Maria. E vai ser regulada por qual lei? Pela lei brasileira, pelo Código Civil Brasileiro, ok? A menos que a lei pessoal de cujos, do país onde ele veio, traz uma regra que seja mais benéfica para Maria e para os seus filhos, ok? Tudo bem? Se ela for mais benéfica, veja que interessante, nós poderemos utilizar uma lei de outro país justamente para atender ali os anseios, para melhorar ali a situação da Maria. Porque a lei é mais benéfica. Ela só será utilizada se ela for mais benéfica. Se ela não for mais benéfica, vamos utilizar o Código Civil. Ok? Tudo bem, gente? Então, mais uma vez ficamos por aqui. Até o nosso próximo bloco. Voltamos já com os próximos incisos. Tchau!